Essa é mais uma edição do TV Saúde Rondônia, levado ao ar pela Rede TV. Nosso entrevistado de hoje, pela segunda vez, espero que muitas outras, Dr. Éder Rotolin, médico hemodinamicista com 4 especializações, inclusive cardiologia invasiva, né? Quer dizer, então é a cardiologia cirúrgica. O Dr. Éder é titular do INCOR Rondônia e nós vamos falar sobre as novas tecnologias que o INCOR trouxe através do Dr. Éder, que é o diretor clínico. Dessa forma, eu peço para o Dr. Éder que cumprimente o seu telespectador. Ricardo, é muito bom estar aqui novamente pela segunda vez, né? Nós aqui na Rede TV, no seu programa TV Saúde, falando um pouquinho mais sobre as doenças do coração e um pouquinho mais sobre o que o INCOR Rondônia, que está aqui em Ji-Paraná, dentro do Hospital HCR, podendo ofertar hoje de tecnologia e de tratamento de alta tecnologia, né, para a população de Rondônia e do norte do país. Dr. Éder, para que a gente possa então falar um pouco dessa nova tecnologia, né, e da pujança do INCOR Rondônia, eu acho que é necessário antes a gente fazer algumas considerações, né? Quer dizer, eu pergunto e o senhor faz as considerações. Tá bom. O que seria o cateterismo? É um exame que somente analisa artérias do coração? Ricardo, realmente o cateterismo é aquele exame, né, que é o mais conhecido, o mais falado, né, pela população. É um exame para diagnóstico, né, de várias coisas no coração. Antigamente não havia ecocardiograma, os ultrassons do coração, as tomografias e as ressonâncias, elas não estavam à disposição, nem tinham evoluído tanto. Então, tudo era feito pelo cateterismo. Você analisava as válvulas do coração, analisava a artéria principal que sai do coração, que é a aorta, analisava os músculos do coração, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, as cavidades que tem no coração. Então, quando você fala com o paciente ou com as pessoas na rua, geralmente eles acham que o cateterismo é só para analisar as coronárias. Esse é o mais famoso. Então, é um exame que a gente utiliza para analisar as artérias que mantêm vivo o coração, que são as coronárias, mas também é um exame para a gente identificar doenças de malformação do nascimento. Então, a gente analisa, faz cateterismo em crianças de 3 meses, 1 ano, 2 anos, porque às vezes a drenagem do próprio coração, os vasos que vão para o pulmão, os vasos que saem do próprio coração, as válvulas, às vezes elas nascem mal formadas. Então ele serve também para isso. E é um dos poucos exames que existem que você pode converter imediatamente para um tratamento. Aí seria a angioplastia. Então, poucos exames no mundo, eles têm o poder de você imediatamente no diagnóstico já ir para o tratamento, né? Então, ele em termos de coração é o exame mais invasivo que existe. Ele não é um exame que é feito na triagem, no check-up, isso não, né? Para você indicar um cateterismo, você passa por uma avaliação sempre de um cardiologista, né? E esse cardiologista, baseado em estudos, em scores, em indicações, ele consegue analisar em que momento o cateterismo é mais benéfico ao paciente. Perfeito. E eu pergunto então ao senhor, o que é angioplastia e qual a diferença do cateterismo cardíaco? Era isso que comentávamos. O cateterismo, então, é a fase do diagnóstico e que pode se encerrar só ali no diagnóstico. E a angioplastia, principalmente, ela é feita ou no momento de uma emergência, como é no caso de um infarto agudo, em que você faz o cateterismo, identifica qual é a artéria do coração que está obstruída e provocando a falta de sangue no músculo e por isso provocando um infarto, e aí já inicia o tratamento, e que o tratamento é angioplastia, porque vem anjo de vaso, plastia de corrigir, né, de refazer o vaso. Perfeito.
Eu peço licença ao senhor para chamar o nosso pequeno intervalo comercial. Serviços de cirurgia geral e gastroenterologia agora tem endereço certo. Na Center Clínica, você encontra um dos melhores tratamentos de gastro de toda a região. Especialista em endoscopia digestiva, gastroenterologia e cirurgia geral, o Dr. Olavo Raimundo está atendendo na Center Clínica com total tecnologia, necessária para o melhor atendimento que você merece. Center Clínica, uma clínica tão completa que tem até hospital próprio. Day Hospital, pronto para lhe receber com toda a qualidade que você merece. Quartos, suítes com todo o conforto para nossos pacientes. Estamos prontos com equipamentos de qualidade, estrutura de recuperação semi-intensiva completa e um centro cirúrgico preparado com profissionais capacitados. Nós pensamos sempre em você em todos os detalhes. Day Hospital, Rua Mato Grosso, 1642, bairro Casa Preta. O Laboratório Modelo atua com tradição, tecnologia e competência, oferecendo o que há de melhor em medicina diagnóstica, na área de análises clínicas, atendendo a diversos convênios, profissionais especializados e capacitados, além de equipamentos de última geração, que garantem diagnósticos rápidos e precisos. Acreditado pelo Programa Nacional de Controle de Qualidade. Laboratório Modelo, onde a sua confiança é o nosso melhor resultado. 3421-5091. Pernas bonitas são fundamentais. E para isso, as mãos experientes e a tecnologia de ponta são primordiais para um tratamento de qualidade. Essas tecnologias permitem que os resultados sejam alcançados com maior assertividade, utilizando equipamento com realidade aumentada para ajudar no tratamento. Todos os tratamentos são minimamente invasivos, assim como os tratamentos com pequenas injeções da espuminha ou glicose. Além desses, também realizamos o tratamento com laser, uma grande arma no tratamento das varizes e vasinhos. Tratamento de varizes com o Dr. Álvaro Galvão, na Center Clínica. O Instituto de Hemodinâmica de Rondônia, INCOR, inicia suas atividades, utilizando procedimentos inovadores como neurointervencionismos, cateterismos, angioplastias coronarianas. Contamos com um angiógrafo de mais alta tecnologia disponível hoje no mundo e equipe de médicos multidisciplinares. Possui espaço moderno e próprio para a recuperação dos pacientes, com suporte de UTI e internação do Hospital HCR, priorizando segurança aos clínicos que confiam seus pacientes ao INCOR. A espera acabou. Skol, Gazin, Rede TV e Transamérica FM apresentam Wesley Safadão. Dia 28 de julho no Parque de Exposições Igi, Paraná. O maior astro da música da atualidade. Adquira já seu ingresso antecipado nos nossos pontos de venda. Wesley Safadão. Dia 28 de julho, Parque de Exposições Igi, Paraná. Vai, Safadão. Doutor Éder, eu queria pedir primeiro ao senhor que corrigisse algumas coisas da apresentação que eu fiz do senhor. Por gentileza, com as suas palavras. Não, são pequenos detalhes mesmo. A hemodinâmica, que é a minha especialidade dentro da cardiologia, ela é a parte da cardiologia invasiva. Nós não operamos, nós não abrimos, nós não cortamos nenhuma parte do corpo. Nós fazemos o mesmo tratamento que um cirurgião faz, só que o cirurgião precisa um acesso através de um corte, geralmente, né? Mas nós corrigimos a doença da artéria, ou implantamos válvulas, ou fechamos comunicações e defeitos do coração, entrando por um vaso e entrando com microcatéteres e materiais microscópicos ou materiais feitos para navegar dentro de um vaso. Então, só esse pequeno detalhe. Perfeito, que faz toda a diferença. E eu então pergunto, e o que é o stent? Existem tipos diferentes de stents?
Primeiro, responder à segunda observação. Existem diferentes stents. Não porque existem várias marcas, isso também. Cada marca desenha o formato baseado em estudos. O stent, o que é? Ele é uma endoprótese, uma prótese para ser implantada dentro do vaso. Quando foi feito o cateterismo e identificou que há uma doença grave num vaso, e essa doença grave significa que o grau de obstrução ele não está permitindo o fluxo natural, o fluxo normal de sangue até o músculo, né? Que o vaso da coronária é que nem um cano. E à medida que ele vai aglomerando placas de gordura, ele vai diminuindo a luz dentro dele e vai passando menos sangue. Quando a gente vai fazer angioplastia, nós entramos com um fio, né? Nós temos esta imagem ali. O senhor quer chamar a imagem isso, agora? Se pudéssemos chamar a imagem, esta imagem é a imagem da anestesia que fazemos. Você pode observar que ela tem que ser bem aumentada para você conseguir enxergar o diâmetro da agulha, de tão fininha que é. É uma agulha de insulina, para aplicação de insulina. É a mesma agulha que a gente utiliza para fazer anestesia. A gente faz um botãozinho anestésico, geralmente aqui na região radial. Então 90% hoje dos procedimentos são feitos tanto de diagnóstico quanto da parte de tratamento por acesso pela artéria radial. Algumas vezes são feitos pela artéria braquial, mas isso é muito raro. E ainda é feito em alguns procedimentos pela artéria femoral. Se puder ir para a próxima imagem, aquela imagem que vem logo após. Ó. Aquele é um catéter que após anestesiar da pele, com nós conversando com o paciente, a gente insere aquele catéter e ele fica dentro da artéria. O que você vê para fora é uma válvula do catéter, que através dela não deixa sair o sangue, mas você insere todos os tubos e canos e materiais que a gente precisa levar até o coração. Tá? Claro, tudo isso ali é esterilizado, mas nós fazemos esse procedimento sem anestesia geral. O cateterismo, a angioplastia, não exige anestesia geral, anestesia local. Né? Então você vai conversando com o paciente, ele não sente dor, o coração não vai doer por dentro. O que ele sente às vezes é um pouco do calor do contraste. Uma vez ou outra o coração dá uma batidinha a mais, né? Mas geralmente se a gente não avisar o paciente, ele nem percebe, por isso que a gente sempre avisa o paciente, olha, agora você vai sentir um calor, agora vai dar uma batedeirinha no peito bem leve, e a gente fica conversando durante o exame. Muitas vezes o paciente até esquece que está fazendo o exame, de tão tranquilo que é hoje. Se puder mostrar a próxima imagem, então o catéter entrando pela femoral ou pela radial vai fazer aquele trajeto ali, Ricardo. Ele vai entrar, vai chegar até o coração, e no cateterismo a gente vai até o início da artéria do coração. Porque eu não preciso entrar muito adentro da artéria do coração, eu preciso entrar só 2 milímetros. E ali, quando eu entro no ósteo, que a gente chama, que é o início da coronária, eu injeto uma solução de contraste para, através do aparelho que nós temos na hemodinâmica, poder enxergar o vaso do coração, desenhar com o contraste o vaso do coração por dentro. E aí, se tiver alguma falha de preenchimento, é porque por dentro são placas e defeitos nas artérias. Se puder passar a próxima imagem, ali é o acesso via radial. Você vê que todos os vasos do corpo, todas as artérias e veias, elas vão chegar ao coração. Então existem cateterismos cardíacos que são feitos via artéria, quando eu quero analisar uma artéria do coração. Mas eu também posso entrar através de uma veia para analisar o lado direito do coração e analisar as artérias do pulmão. Então o cateterismo é muito mais do que um exame só para analisar as artérias coronárias. É um exame bem mais complexo. Se puder mostrar a próxima imagem, cara, para a gente poder explicar aquilo que você perguntou, esta só para ficar registrada é a imagem que nós vemos. Esta é uma imagem do cateterismo. Então você pode ver que o que aparece para o cardiologista invasivo
é exatamente o fluxo por dentro dos vasos. E é um exame muito preciso, você não tem como errar. A imagem está ali clara que qualquer um enxerga, né? Você só precisa, claro, conhecer a anatomia e saber fazer o exame. Se puder passar a próxima imagem. Então é assim que é o coração, ó. Aquele em vermelho é a aorta. Nós chegamos com o catéter, você vê que lá no fundinho tem no meio da aorta ali tem um catéterzinho, está até identificado como catéter. E você vê em azul correndo dos dois lados as duas artérias principais que nutrem o coração. Tá? Então é ali que é implantado o stent na angioplastia. Quando tem obstrução em um desses vasos, nós entramos por um fio guia especial que tem 0,014 milímetros de diâmetro. É um fio de cabelo, só que ele é todo desenhado especialmente para eu poder controlar de fora do corpo e poder controlar a ponta dele, como ele navega dentro da artéria do coração. Se puder colocar a próxima imagem. A outra também, esta exemplifica a mesma coisa. Então o curativo depois é um curativo compressivo, por isso que a mão fica um pouquinho mais, com a corzinha assim mais vermelha, né? Porque ele é um curativo mais apertado, porque não vai corte, Ricardo, e não vai nem ponto. Não há muito pouco invasivo, né? Ele é invasivo, mas ele não é agressivo. Sim. Né? Ele é invasivo porque a gente invade o coração e é o mais invasivo de todos, mas ele não é agressivo porque você termina o exame com um curativo só, com gás e esparadrapo, e levanta da mesa e sai andando. Vai embora para casa. Fica 3 horas conosco, ali, porque ele recebe no INCOR ali em Rondônia, aqui em Ji-Paraná, ele recebe umas frutas, um suco, fica por 3 horas numa poltrona conosco, e aí, tudo bem, vai para casa. Tá? Então, se a gente puder agora ir para a próxima imagem, esse é o stent, Ricardo, que a gente comentava. O stent, então, ele é implantado dentro do vaso, ele é uma prótese que vai ficar para sempre lá, ela não é tirada, isso é uma pergunta que fazem. Tá aí, quando é que a gente tira? Não, não tira mais. Assim como você implanta uma prótese dentro de um osso para sustentar o osso, às vezes, no caso das artérias, quando você implanta uma prótese por dentro, e no caso dela é stent, por causa do nome da pessoa que inventou, né? Então ela fica implantada dentro do vaso e você vê que tem um fio no meio dessa prótese. Esse é o fio de 0,014 milímetros que passa por dentro lá do vaso, que permite com que eu chegue com os materiais até a lesão. Se puder ir para a próxima imagem. Então ali você pode observar que a gente fez um corte de uma parte do vaso que está doente, mostrando em amarelo a placa que está entupindo o vaso, está o stent ali colocado entre a placa em amarelo e o vaso, só que o stent está fechado. Ele vem, o stent, fechado, colado a um balão. Este balão também vem desinsuflado e eu controlo ele por fora do corpo. Quando eu chego no momento e no local exato, eu consigo ir abrindo ele através de um equipamento que nós temos fora do corpo da pessoa, e eu controlo a abertura para o implante do stent. Implantou, abriu, o fluxo agora está normalizado, aí eu desinsuflo o balão e aí eu posso retirar esse balão do corpo. Tá? Pode passar a próxima imagem, por favor? Então é assim que é o balão. Se a gente for só olhar o balão, ele tem a função de dilatar o vaso para que daí seja implantado o stent. Em vermelhinho ali você vê as células do sangue que estavam com dificuldade de passar pela lesão e agora com o balonamento da lesão vai poder passar o sangue naturalmente. Só que se a gente só fizer o balonamento, aquela placa que foi dilatada ela vai voltar a fechar. Então é necessário o implante do stent. A próxima imagem. Então o stent ele tem vários formatos, ele é de uma liga metálica, pode ser de platino cromo, de cromo cobalto, pode ser de aço, os antigos eram de aço, né? Os outros são de ligas metálicas
bem maleáveis, então você pode ver que ele navega dentro de vasos todos tortos e consegue chegar sem machucar, tanto que a pessoa nem percebe. Se a gente não filmar, ele nem acredita que está sendo tratado, né? E antigamente só haviam stents convencionais sem revestimento de medicamento. Agora os stents, se você puder colocar a próxima imagem, eles evoluíram, então além da liga metálica, pode colocar a próxima, por favor, que esta ainda é do tratamento. A próxima. A próxima. Então, hoje nós temos stents como este, que eles são revestidos de medicamento. Esse revestimento de medicamento permite que ele fique por meses atuando, 6 meses, atuando sobre a placa e sobre o vaso. Porque quem desenvolve, Ricardo, a doença aterosclerótica, que entope os vasos do coração, que entope os vasos da carótida e da cabeça, dos rins, da perna, do braço, do pênis, de todo o corpo, ele é um paciente que tem uma doença instalada. O tratamento com os medicamentos que a gente toma são para atuar sobre essa doença do corpo inteiro. O stent com o remédio, ele vai atuar especificamente sobre aquela lesão grave, né? Então, a necessidade de ter cada vez stents mais finos e delicados, mas que ao mesmo tempo tenham muita força para se manterem abertos e que possam liberar por um tempo maior o medicamento, fez com que hoje alguns stents eles sejam cortados a laser na haste deles e o medicamento seja inserido dentro deles e não mais colado como eram colados até há pouco tempo. Porque à medida que vai passando o medicamento, o efeito, às vezes o corpo reage um pouco com aquela pequena cola que tem. São detalhes técnicos, mas para você entender como é complexa a tecnologia que envolve, porque às vezes a pessoa vem dizendo, eu vou colocar uma molinha. Está muito longe de ser uma molinha, né? Se puder colocar mais uma vez a próxima imagem. Então esta é a ponta de um dedo, Ricardo. Ali é a ponta de um dedo mostrando um stent. Então você imagina o nível de aumento, você vê que até está aparecendo um pouquinho da unha da pessoa, para você poder enxergar um stent. Então nós estamos falando em milímetros. É um tratamento invasivo, muito preciso. A gente consegue identificar e precisar diferenças de 1 milímetro, de 0,5 milímetros. Tá? Então essa é a beleza dessa tecnologia e da precisão. Tá? Eu peço licença ao senhor para chamar novamente o nosso breve intervalo comercial. Serviços de cirurgia geral e gastroenterologia agora tem endereço certo. Na Center Clínica, você encontra um dos melhores tratamentos de gastro de toda a região. Especialista em endoscopia digestiva, gastroenterologia e cirurgia geral, o Dr. Olavo Raimundo está atendendo na Center Clínica com total tecnologia necessária para o melhor atendimento que você merece. Center Clínica, uma clínica tão completa que tem até hospital próprio. Day Hospital, pronto para lhe receber com toda a qualidade que você merece. Quartos, suítes com todo conforto para nossos pacientes. Estamos prontos com equipamentos de qualidade, estrutura de recuperação semi-intensiva completa e um centro cirúrgico preparado com profissionais capacitados. Nós pensamos sempre em você em todos os detalhes. Day Hospital, Rua Mato Grosso, 1642, bairro Casa Preta. O Laboratório Modelo atua com tradição, tecnologia e competência, oferecendo o que há de melhor em medicina diagnóstica na área de análises clínicas, atendendo a diversos convênios, profissionais especializados e capacitados, além de equipamentos de última geração que garantem diagnósticos rápidos e precisos. Acreditado pelo Programa Nacional de Controle de Qualidade. Laboratório Modelo, onde a sua confiança é o nosso melhor resultado. 3421-5091. Pernas bonitas são fundamentais.
E para isso, as mãos experientes e a tecnologia de ponta são primordiais para um tratamento de qualidade. Essas tecnologias permitem que os resultados sejam alcançados com maior assertividade, utilizando equipamento com realidade aumentada para ajudar no tratamento. Todos os tratamentos são minimamente invasivos, assim como os tratamentos com pequenas injeções da espuminha ou glicose. Além desses, também realizamos o tratamento com laser, uma grande arma no tratamento das varizes e vasinhos. Tratamento de varizes com o Dr. Álvaro Galvão, na Center Clínica. O Instituto de Hemodinâmica de Rondônia, INCOR, inicia suas atividades, utilizando procedimentos inovadores como neurointervencionismos, cateterismos, angioplastias coronarianas. Contamos com um angiógrafo de mais alta tecnologia disponível hoje no mundo e equipe de médicos multidisciplinares. Possui espaço moderno e próprio para a recuperação dos pacientes, com suporte de UTI e internação do Hospital HCR, priorizando segurança aos clínicos que confiam seus pacientes ao INCOR. A espera acabou. Skol, Gazin, Rede TV e Transamérica FM apresentam Wesley Safadão. Dia 28 de julho no Parque de Exposições de Ji-Paraná. O maior astro da música da atualidade. Adquira já seu ingresso antecipado nos nossos pontos de venda. Wesley Safadão. Dia 28 de julho, Parque de Exposições de Ji-Paraná. Vai, Safadão. Doutor Éder, já que eu interrompi o senhor, né, para que chamasse os nossos anunciantes, eu agora emendo com mais uma pergunta para que ao final o senhor possa responder. O stent bioabsorvível já está disponível no Brasil? O que é e se já está disponível? Existem então, como a gente falava, existem 3 tipos hoje de stent. O stent mais antigo, que é aquele convencional que não tem um medicamento revestindo ele, né, que hoje ele é mais disponível no SUS, né, hoje na iniciativa privada, no tratamento otimizado mesmo, a gente utiliza o revestido por medicamento, que é o farmacológico. Desculpe. E agora está em pesquisa, um chamado bioabsorvível. Qual é o objetivo? O objetivo é desenvolver um stent que ele, com o tempo, vai ser absorvido com o corpo. Depois dele terminar a função dele de liberação de medicamento. Então ele seria um bioabsorvível revestido de medicamento. Então depois dele usar o medicamento e ele tratar aquela placa, ele não ficar lá além do tempo que precisa para manter a estrutura. Então ele ser de um polímero, de uma substância em que possa, em contato com o corpo, ser absorvido. Já existem, mas eu estava na França agora 2 semanas atrás, e os últimos trabalhos no mundo mostraram que eles ainda não chegaram ao nível do stent farmacológico. Então, o melhor tratamento ainda é com o stent farmacológico. Mas a gente tem certeza e muita esperança, Ricardo, que ele vai evoluir ao ponto de a gente conseguir ter um stent bioabsorvível, como já existe. Na Europa já é mais aplicado, na Alemanha. No Brasil ele ainda é mais no intuito de pesquisa científica, não foi liberado no Brasil ainda, então só em protocolos de pesquisa, porque não há uma evidência científica dele ser superior ao farmacológico que já existe. Tá? Mas é uma grande esperança, eu acho que no futuro vai acontecer. Se for para melhor, não é? É sim. Com certeza. Sim. E eu pergunto então ao senhor, quando uma pessoa se submete a cirurgia cardíaca de revascularização do miocárdio, ou uma angioplastia com stent, ela estará curada da doença do coração? Ricardo, essa é uma pergunta fundamental, porque as pessoas têm que entender que o tratamento com o medicamento, ele é para sempre. A partir do momento que eu tenho o desenvolvimento de placas, e as placas já são placas pelo menos moderadas, e elas oferecem risco, né, ao entupimento da artéria,
eu tenho que tomar medicamento para atuar sobre todos os meus vasos. Essa doença não atua só no vaso da artéria do coração. O problema é que o vaso que nutre a artéria do coração, que são as coronárias, elas têm 1 milímetro, 2, no máximo 4 ou 5 milímetros. Então elas entopem mais rápido do que as artérias do rim, do que as artérias da carótida ou da aorta. Então esse tratamento com o stent, ele resolve o local grave, aquele local. Mas a doença coronariana não tem cura. A doença coronariana não tem cura. Pelo menos até o conhecimento científico que nós temos até hoje, nós conseguimos retardar o processo de evolução da doença, nós conseguimos estabilizar a doença para ela não evoluir mais e até conseguimos regredir um pouco agora com os novos tratamentos de medicamentos, com as novas metas de colesterol, que antigamente era impensado. O que eu falo antigamente era no passado, né? Era impensado, e agora na França a gente conseguiu ver tratamentos e metas que fizeram regredir as placas. Então, a doença aterosclerótica, mesmo se você operar o coração e fizer as pontes, porque muitas pessoas pensam assim, eu levei 40 anos, 50 anos, 60 anos para estar num estágio de doença que chegou a ser grave e agora eu precisei operar. Então vai levar mais agora 50 anos, 60 anos para eu precisar de novo. Então eu vou passar do 100. Não é isso. A doença está lá instalada, está grave. No caso da cirurgia cardíaca foi criado um outro caminho artificial com veias ou artérias e que isto tem uma taxa de insucesso que aumenta cada ano após a cirurgia, né? Mas é uma cirurgia de qualidade que tem bons resultados. A angioplastia veio porque é menos agressiva e consegue o mesmo resultado que uma cirurgia que teve sucesso. Porque as pessoas não querem ser cortadas, mutiladas. E a diferença da cirurgia cardíaca e da angioplastia é também o repouso depois. Enquanto numa cirurgia cardíaca você às vezes fica 5 dias numa UTI e é colocado dreno e você tem que ser entubado e tem risco de fazer um AVC ou infecção, uma angioplastia você fica 1 dia numa UTI, no pós-operatório, né, para fazer o repouso, no outro dia pode ir para casa. Sabe? Então, o repouso é um repouso bem mais fácil, a agressão pós é bem menor, né? Os custos para convênios, para as pessoas, para os hospitais são menores, então tem esse benefício. A gente acaba deixando para a cirurgia cardíaca casos muito extremos, casos que haveriam a necessidade de implante de muitas próteses e que daí então seria preferível o tratamento fracionado em várias vezes ou então a cirurgia. Mas é importante a tua pergunta para a gente entender, não há cura para a doença coronariana, para a formação de placas. Existe um tratamento contínuo que tem que ser feito pelo resto da vida com capricho, além das mudanças de hábito de vida, de alimentação, e que a cirurgia cardíaca e o implante das próteses do stents para a doença coronariana, não estamos falando das doenças de estruturas cardíacas e das válvulas. E que daí então, nesse caso, a gente trata os pontos mais críticos, para evitar com que a pessoa infarte, porque a causa maior de morte no mundo é um infarto. 30% da população morre de infarto. E para piorar, 40% dos que infartam morrem antes de chegar no hospital. E daqueles que infartam, daqueles que têm doença grave nas artérias do coração, somente 50% têm sintoma. Então eu posso ter aqui, estar com uma doença grave de entupimento arterial e não sentir nada. E esse é um problema da população, principalmente a população de menor nível cultural ou econômico e de países com menos cultura, porque as pessoas tendem a deixar a procura do médico para o momento que tiver sintoma.
E aí o problema é que a doença do entupimento das coronárias, das artérias do coração, pode ter o seu primeiro sintoma como a morte. Porque se 50% não sente nada até infartar e 40% morre antes de chegar no hospital, é porque às vezes o primeiro sintoma que ela teve foi uma morte súbita. Então a gente não pode esperar investigar isso, a gente tem falado até para os colegas cardiologistas, os geriatras, não deixe de investigar o paciente esperando só o sintoma da dor. Porque 50% dos seus pacientes graves das artérias do coração não vão ter dor. Às vezes vão ter um leve cansaço, às vezes vão ter uma dor nas costas, às vezes vão ter uma dor no braço, às vezes vão ter uma dor no estômago. E que seja uma representação da doença que mais mata no mundo. A gente estuda crianças também, Ricardo. A gente trata crianças com problemas cardíacos. Hoje já é uma diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia de Prevenção você medir a pressão das crianças a partir dos 10 anos. Você tem que medir em todas as crianças. Você dosar o colesterol das crianças a partir dos 5 anos, mas muitas vezes em crianças que são de famílias de risco, que já há uma doença do colesterol, a gente já orienta a medir a partir dos 2, 3 anos de idade o colesterol. E muitas vezes vai no pediatra e nunca é medido o colesterol da criança ou medido a pressão. E esse é um momento para a gente já identificar uma doença no início e a gente evitar que se torne um adulto jovem doente. Doutor Éder, é oportuno então perguntar o seguinte: essa patologia, essa doença, ela é mais perigosa do que o próprio câncer? Perfeito, ela é. Porque o câncer, Ricardo, você pode curar. O câncer, você pode fazer uma cirurgia e retirar o tumor que esteja originando a doença, ou você pode fazer uma radioterapia ou uma quimioterapia junto, e você pode ter a chance de cura, e cada vez mais nós temos visto isso. A doença coronariana não tem cura. Então ela realmente é mais perigosa. E além dela ser mais perigosa, a gente vê, ela mata mais. Se a gente somar, isso nós falamos na outra vez, na outra entrevista, se a gente somar a segunda, a terceira e a quarta causa de morte, né, que são acidentes, doenças infecciosas e o câncer, juntas elas não dão o que o infarto provoca de morte. Poxa, assim, eu tenho uma causa que mais mata no mundo e eu tenho uma causa que não tem cura, obviamente ela é muito superior em termos de perigo do que o câncer, que tem cura e que mata menos. Perfeito. E eu peço novamente licença ao senhor para chamar nosso breve intervalo comercial. Serviços de cirurgia geral e gastroenterologia agora tem endereço certo. Na Center Clínica, você encontra um dos melhores tratamentos de gastro de toda a região. Especialista em endoscopia digestiva, gastroenterologia e cirurgia geral, o Dr. Olavo Raimundo está atendendo na Center Clínica com total tecnologia, necessária para o melhor atendimento que você merece. Center Clínica, uma clínica tão completa que tem até hospital próprio. Day Hospital, pronto para lhe receber com toda a qualidade que você merece. Quartos, suítes com todo conforto para nossos pacientes. Estamos prontos com equipamentos de qualidade, estrutura de recuperação semi-intensiva completa e um centro cirúrgico preparado com profissionais capacitados. Nós pensamos sempre em você em todos os detalhes. Day Hospital, Rua Mato Grosso, 1642, bairro Casa Preta. O Laboratório Modelo atua com tradição, tecnologia e competência, oferecendo o que há de melhor em medicina diagnóstica, na área de análises clínicas, atendendo a diversos convênios, profissionais especializados e capacitados, além de equipamentos de última geração, que garantem diagnósticos rápidos e precisos, acreditado pelo Programa Nacional de Controle de Qualidade. Laboratório Modelo, onde a sua confiança é o nosso melhor resultado. 3421-5091.
Pernas bonitas são fundamentais. E para isso, as mãos experientes e a tecnologia de ponta são primordiais para um tratamento de qualidade. Essas tecnologias permitem que os resultados sejam alcançados com maior assertividade, utilizando equipamento com realidade aumentada para ajudar no tratamento. Todos os tratamentos são minimamente invasivos, assim como os tratamentos com pequenas injeções da espuminha ou glicose. Além desses, também realizamos o tratamento com laser, uma grande arma no tratamento das varizes e vasinhos. Tratamento de varizes com o Dr. Álvaro Galvão, na Center Clínica. O Instituto de Hemodinâmica de Rondônia, INCOR, inicia suas atividades, utilizando procedimentos inovadores como neurointervencionismos, cateterismos, angioplastias coronarianas. Contamos com um angiógrafo de mais alta tecnologia disponível hoje no mundo e equipe de médicos multidisciplinares. Possui espaço moderno e próprio para a recuperação dos pacientes, com suporte de UTI e internação do Hospital HCR, priorizando segurança aos clínicos que confiam seus pacientes ao INCOR. A espera acabou. Skol, Gazin, Rede TV e Transamérica FM apresentam Wesley Safadão. Dia 28 de julho no Parque de Exposições Gi Paraná. O maior astro da música da atualidade. Adquira já seu ingresso antecipado nos nossos pontos de venda. Wesley Safadão. Dia 28 de julho, Parque de Exposições Gi Paraná. Vai, Safadão. Dr. Éder Votolini, eu pergunto ao senhor o seguinte, no INCOR Rondônia, que está instalado aqui em Gi Paraná, dentro do Hospital HCR, vocês tratam exclusivamente de infarto? Não, não. Uma das doenças, porque ela é a mais frequente, né, é a doença coronariana que provoca, nos casos mais graves, um infarto. Mas nós temos uma estrutura muito completa ali. Nós tratamos a parte neurológica de tumores, de aneurismas cerebrais, né? De doenças que provocam no cérebro tanto o derrame, como conhecem vulgarmente, que é o acidente vascular cerebral, AVC, por causa de coágulos, como também tratamos por causa de causas como o de sangramento, como é a do aneurisma. Nós tratamos também da parte vascular, endovascular, na parte das artérias, tratamos a parte também dos aneurismas de aorta e de membros inferiores. Existem doenças vasculares provocadas por reumatismo, por doenças inflamatórias, existem traumas por cirurgias e acidentes, existem sangramentos que não se consegue fechar, ocluir, e que você precisa entrar por um vaso e fechar aquele vaso para parar o sangramento, porque a pessoa às vezes é muito idosa ou é uma pessoa muito delicada que não pode se submeter a uma cirurgia muito invasiva. Tratamos arritmias, todas as causas de arritmia, de bloqueios do coração, se é necessário um implante de marca-passo, de todos os tipos de marca-passos que são só para controle de batimento cardíaco, até marca-passos com aparelhos que ficam implantados debaixo da pele, aparelhos pequenos que identificam uma parada cardíaca e dão imediatamente um choque. E nós já temos aqui um marca-passo especial que, além de fazer isso, além de dar o choque, além de ajudar o músculo do coração fraco, ele ainda manda uma mensagem para nós avisando que aconteceu isso com o nosso paciente. O paciente tem uma central em casa e essa central capta o sinal do marca-passo e envia para o médico. Isso é automático? É automático. Nós tivemos um paciente em Jaru que ele teve uma morte súbita. O nosso arritmologista estava em São Paulo num congresso. Ele recebeu no celular o aviso que o paciente teve a morte. O aparelho imediatamente identificou e já deu o choque, reverteu. O que o paciente sentiu foi um estalido no ouvido. Não deu nem tempo de ele perder a consciência. Ele achou que tinham dado um tiro
perto ali dele que ele escutou um barulho, mas ninguém mais escutou. Então nem chegou o coração a dar tempo do sangue não chegar mais ao cérebro para ele desmaiar. E conseguiu reverter. E aí ele chegou aqui, a gente checou o marca-passo, porque é através de um aparelho que faz uma leitura por fora do corpo, você não tem que invadir para ler o marca-passo. Identificamos o problema, fizemos um cateterismo, identificamos que ele tinha uma artéria com problema, tratamos a artéria com problema e resolvemos a causa daquela morte. Então hoje, felizmente, Ricardo, o INCOR Rondônia aqui de Paraná, a gente tem prezado pela qualidade técnica, pela qualidade científica. Então todos os nossos membros, eles estão continuamente em congressos, né? Você tem acompanhado, você vê que a cada mês um de nós está ou fora do estado ou fora do país. Sem dúvida, né? Nenhuma. Fazendo cursos e atualizações ou até dando aulas e trazendo equipamento, sempre o melhor equipamento que existe para aquela finalidade. E eu pergunto para o senhor, a maioria das pessoas não gosta de ir ao médico. Sim. Ponto. É verdade. Por ter medo de descobrir algo grave. O que isso pode afetar na doença das artérias coronárias? Só para reforçar, porque o senhor já discorreu sobre isso, mas é de suma importância esse conceito. Isso é importante porque, infelizmente, ainda, talvez por falta de informação, principalmente isto na América Latina, né? As pessoas têm o conceito do medo de descobrir a doença. Sendo que, como a doença coronariana não tem cura, não adianta eu descobrir tarde demais, quando eu já faleci. Reforçando, 50% das pessoas com doença grave de entupimento arterial não sente nada. E vai sentir o primeiro sintoma como o infarto ou a morte. Que pode ser fatal. Exato. Então, para eu ter chance de não perder a minha vida, para eu ter chance de não perder um pedaço do músculo do meu coração e isso afetar minha qualidade de vida, porque a primeira coisa que a gente quer, Ricardo, é não sofrer. Então, para a gente não sofrer, a gente precisa manter um mínimo de cuidado de alimentação, de atividade física, a ingesta de peixe 2 vezes por semana, o exercício físico 5 vezes na semana, por 1 hora, o cuidado de ir a um médico especialista, como cardiologista, para fazer uma avaliação, saber qual é o risco que eu tenho, avaliando a minha família, as minhas características e os meus hábitos. Qual é o risco que eu tenho? Em cima do risco que eu tenho, o planejamento de cuidado e de acompanhamento é diferente. Não existe uma regra para todo mundo. Existe a regra para o Ricardo, existe a regra para o Éder, baseado nas características deles. Então, a partir do momento que a nossa população faz, e principalmente a população de menor renda, de menor nível cultural e principalmente os homens, de deixar somente ao aparecer sintoma a procura um médico, a gente corre o risco de entrar na estatística dos 40% que morrem antes de chegar no hospital. Perfeito. E eu peço novamente licença ao senhor para que nós possamos entrar no nosso último bloco, que é prevenção, o nosso breve intervalo comercial. Serviços de cirurgia geral e gastroenterologia agora tem endereço certo. Na Center Clínica, você encontra um dos melhores tratamentos de gastro de toda a região. Especialista em endoscopia digestiva, gastroenterologia e cirurgia geral, o Dr. Olavo Raimundo está atendendo na Center Clínica com total tecnologia, necessária para o melhor atendimento que você merece. Center Clínica, uma clínica tão completa que tem até hospital próprio. Day Hospital, pronto para lhe receber com toda a qualidade que você merece. Quartos, suítes com todo conforto para nossos pacientes. Estamos prontos com equipamentos de qualidade, estrutura de recuperação semi-intensiva completa e um centro cirúrgico preparado com profissionais capacitados. Nós pensamos sempre em você em todos os detalhes. Day Hospital, Rua Mato Grosso 1642, bairro Casa Preta.
O Laboratório Modelo atua com tradição, tecnologia e competência, oferecendo o que há de melhor em medicina diagnóstica na área de análises clínicas, atendendo a diversos convênios, profissionais especializados e capacitados, além de equipamentos de última geração que garantem diagnósticos rápidos e precisos. Acreditado pelo Programa Nacional de Controle de Qualidade. Laboratório Modelo, onde a sua confiança é o nosso melhor resultado. 3421-5091. Pernas bonitas são fundamentais. E para isso, as mãos experientes e a tecnologia de ponta são primordiais para um tratamento de qualidade. Essas tecnologias permitem que os resultados sejam alcançados com maior assertividade, utilizando equipamento com realidade aumentada para ajudar no tratamento. Todos os tratamentos são minimamente invasivos, assim como os tratamentos com pequenas injeções da espuminha ou glicose. Além desses, também realizamos o tratamento com laser, uma grande arma no tratamento das varizes e vasinhos. Tratamento de varizes com o Dr. Álvaro Galvão, na Center Clínica. O Instituto de Hemodinâmica de Rondônia, INCOR, inicia suas atividades, utilizando procedimentos inovadores como neurointervencionismos, cateterismos, angioplastias coronarianas. Contamos com um angiógrafo de mais alta tecnologia disponível hoje no mundo e equipe de médicos multidisciplinares. Possui espaço moderno e próprio para a recuperação dos pacientes, com suporte de UTI e internação do Hospital HCR, priorizando segurança aos clínicos que confiam seus pacientes ao INCOR. A espera acabou. Skol, Gazin, Rede TV e Transamérica FM apresentam Wesley Safadão. Dia 28 de julho no Parque de Exposições de Ji-Paraná. O maior astro da música da atualidade. Adquira já seu ingresso antecipado nos nossos pontos de venda. Wesley Safadão. Dia 28 de julho, Parque de Exposições de Ji-Paraná. Vai, Safadão. Doutor Éder, antes de falarmos na prevenção, que o senhor já discorreu sobre ela, mas eu acho que é muito importante, eu gostaria de conversar com o senhor sobre o seguinte. O INCOR Rondônia de Ji-Paraná tem se destacado pelo notório investimento em equipamentos sempre de última geração. Vocês recentemente já tinham o aparelho mais moderno para realizar cateterismo. Agora, após o seu retorno da França, onde realizou um recente treinamento, eu soube que adquiriram 3 novos equipamentos de tecnologia americana, inglesa e europeia. Que equipamentos são esses? Se tiver imagem também, o senhor pode pedir. Temos imagens, se puder colocar na tela. São 3 equipamentos, Ricardo. Pode ir mais à frente, por favor. Este. Pode voltar. Isto. Nós temos 3 equipamentos. Primeiro, nós temos um equipamento chamado ultrassom intracoronariano. Ele não é só para ver o vaso por dentro da coronária. Ele também serve para o vaso que leva sangue à cabeça e para a aorta. Mas ele foi desenhado inicialmente para exatamente a gente estudar como está aparecendo a imagem, nós podendo fazer um ultrassom por dentro do vaso e eu posso ver todas as camadas que existem da parede da artéria e eu consigo fazer uma análise como aquela que está aparecendo, sem tirar nenhum pedaço do vaso, eu consigo fazer como uma biópsia daquela parte do vaso. E durante o exame, eu vou fazendo durante o trajeto inteiro, eu não tenho que ficar parado. Eu vou fazendo o exame, eu vou filmando por dentro do vaso, então eu consigo saber qual é a espessura de cada uma das camadas, quanto tem de músculo, quanto tem de capa fibrótica, quanto tem de calcificação, quanto tem de gordura, em que lugar tem mais gordura, em que lugar tem mais extensão de gordura, aonde tem coágulo junto, aonde está dissecando, está rasgando o vaso. Que são coisas, Ricardo, que existe uma limitação que o nosso olho consegue olhar ou identificar na angiografia. Naquela imagem angiográfica que nós tínhamos antes, né, se a gente puder ir mais à frente,
Eu acho que nós temos uma imagem, por exemplo, esta imagem é da aorta e das artérias ilíacas embaixo. Esse aparelho, por exemplo, se eu tiver lá na aorta e ali embaixo você vê que tem uma parte da aorta que ela está mais gordinha, aquilo ali é um aneurisma na aorta. Eu consigo ver esse aneurisma por dentro, claro, você tem que estar treinado para identificar estas imagens, mas eu consigo ver uma imagem em que eu consigo identificar aonde tem uma falha por uma dissecção. E isso aconteceu semana passada. Houve um paciente que na tomografia chegou aqui como só tendo um aneurisma, mas o paciente tinha dores e sintomas que poderia estar rasgando a aorta, e através de um exame de ultrassom cardíaco a gente identificou onde estava rasgada a aorta. Isso permitiu, mesmo que contrário à tomografia, que nós colocássemos a uma cirurgia e trocássemos a aorta dela, onde estava rasgada, e a pessoa recuperar a vida. Que uma dissecção a cada minuto você perde 1% de vida. Então, em 3 horas a 4 horas a pessoa não terá mais vida, se ela continuar tendo dissecção. Então, essa tecnologia nos permite, não só na coronária, que é a minha especialidade, mas em todos os outros vasos, um tratamento de um outro nível. Então, se eu tivesse, como há anos atrás, o tratamento só baseado na angiografia, no jogar o contraste e olhar, eu teria um resultado inferior ao que eu posso ter hoje. Hoje, para você ver ali, se puder parar nesta imagem, hoje eu consigo olhar aquela imagem escura, preto e branco, Ricardo, eu consigo saber aonde está cada haste do estente. E eu consigo saber o tamanho real da artéria, que às vezes na angiografia eu não consigo ver num vaso todo doente. E aí então eu consigo otimizar o tratamento, Ricardo, e ter certeza que ao final do implante do meu estente eu fiz o máximo, o melhor. Quando a gente não tem um nível de aparelho desse, eu não consigo ter essa certeza. Nós compramos mais 2, esse é o Aivos, né, da Vulcano, que é uma empresa holandesa e inglesa. Nós compramos mais 2 aparelhos também, que também são aparelhos ingleses e holandeses, mas que eles foram fabricados com tecnologia também americana. Se você puder mostrar mais à frente, pode ir mais à frente, esses são imagens, Esse exame de ondas, ele é um catéter especial, que ele entra durante a angioplastia, a gente vai fazendo e vai utilizando ele por dentro da coronária. E ele vai me dando quanto eu tenho de pressão na área saudável do vaso e quanto eu tenho após cada lesão. E eu consigo, não só pela imagem, eu consigo determinar pela função, pelo funcionamento, pela fisiologia, qual lesão realmente não está permitindo a passagem adequada do sangue. Então esse aparelho que se chama FFR, que é um exame, que é um aparelho que vê a reserva de fluxo fracionada de sangue lá no capilar, lá na microcirculação do músculo cardíaco, que são coisas que a gente não consegue enxergar. Ele consegue me dizer quando eu tratei e modifiquei o fluxo de sangue lá na microcirculação e quando eu também não preciso tratar. Porque às vezes você tem uma lesão intermediária, Ricardo, ali de 50% a 60%, que o aspecto te deixa dúvida, que o ultrassom te mostra gordura e placa de gordura, mas que você passa esse aparelho e ele ainda não está num estágio de comprometimento de fluxo. E aí você pode retardar o tratamento com segurança. Então isso é o que há de mais moderno no mundo, não existe algo mais moderno no mundo neste nível de tratamento. O ultrassom intracoronariano já existe há mais tempo, mas este é o último modelo de tecnologia. Então igual a este só tem 10 no país, com esta tecnologia. E o IFR, que é o último, esse eu quando fui na França agora, há pouco tempo, os europeus estavam aprendendo a usar. E nós já temos aqui em Ji-Paraná, que é um outro exame para ver exatamente a reserva de fluxo e o fluxo para cada uma das placas, mas é um exame que dá
ele é mais rápido, mais seguro e tem menos efeitos do que aquele anterior, que é o FFR. Então nós temos hoje 2 exames que fazemos dentro das artérias para ter certeza de que cada uma das placas, o nível de efeito que elas têm sobre a circulação, e um outro que me permite analisar toda a estrutura, todo o comprimento da lesão e me permitir determinar onde começa a placa, onde termina a placa e como ficou o resultado para eu ter um resultado ótimo. Perfeito. E eu então, reforçando, é verdade que somente 10 centros brasileiros estão recebendo o IFR? Esse equipamento que vocês também trouxeram da Europa, e são os únicos, ou o único, aqui do estado de Rondônia? Eu acho que nós fomos positivos a Rondônia porque nós temos estimulado tanto os colegas cardiologistas clínicos quanto até os outros centros de hemodinâmica a investir em treinamento, a investir em cursos e a investir financeiramente em equipamento, né? Como nós temos essa premissa do sempre trazer o melhor material, e tem algumas pessoas que às vezes dizem, não, mas por que aqui precisa ser o melhor material? Se eu precisar o melhor, eu pego o avião e vou para outro lugar. Não, a gente acha que não. A gente acha que aqui pode, a população de Rondônia, os nossos amigos, os nossos pacientes, podem ter o direito a ter o melhor. E vamos continuar, mesmo que algumas pessoas não entendam assim e façam a sua conduta diferente, mas nós no INCOR Rondônia sempre faremos isso. Existe um equipamento que nos permite que o nosso tratamento seja ainda mais seguro, ainda melhor, nós vamos investir nisso. Perfeito. Dr. Éder, nós estamos chegando ao final dessa brilhante edição. Eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais e se despedisse do seu telespectador. Obrigado mais uma vez, Ricardo. Obrigado à Rede TV, obrigado ao programa TV Saúde por mais essa oportunidade. Eu acho que é sempre importante a gente conversar sobre a doença coronariana, sobre o infarto, sobre o tratamento vascular e endovascular, né? O INCOR Rondônia está em Ji-Paraná, no Hospital HCR. Essa instalação não é temporária, é fixa, né? Nós continuaremos a conversar outras vezes, Ricardo, desde que você nos convide, mas eu queria convidar a população médica, dos cardiologistas do estado de Rondônia, os neurologistas e neurocirurgiões do estado de Rondônia, e os geriatras também, a virem ao nosso primeiro simpósio de neurologia e cardiologia invasiva e imagem, que estamos fazendo o INCOR Rondônia, o Hospital HCR, junto com a Gastroimagem. Estamos fazendo no dia 22, Ricardo, 22 agora de julho, no Hotel Economy. Vamos fazer um evento trazendo colegas de fora do estado, pessoas de referência no país, mas que são pessoas diretamente relacionadas aos nossos serviços. E mostrar para os colegas novidades e também assuntos básicos do dia a dia para ajudar em conjunto a conduta dentro do estado de Rondônia a ser cada vez melhor. O estado agradece, né? E a população em si agradece muito essa disponibilidade e essa viabilidade que o INCOR traz para Ji-Paraná e para todo o estado de Rondônia. Bem. E dessa forma, Dr. Éder, nós encerramos mais essa edição dizendo que o Dr. Éder Voltolin, ele atende na Center Clínica, na Avenida Transcontinental, esquina com a Mato Grosso, e atende pelo telefone 3421-6000. Dessa forma, e mais uma vez, a sua presença, o senhor já está convidado para as próximas. Obrigado. Né? Obrigado. E, em nome de Jesus, nós encerramos mais essa edição do TV Saúde Rondônia.